Eu gostaria de contar para os irmãos como Jesus converteu a minha língua. Amém? O dia que Jesus converteu, pastor Francisco, a minha boca. Sempre que eu conto isso, eu sinto vergonha. Mas para não acontecer com você o que aconteceu comigo, vai servir para você. Amém ou não amém? Aceitei a Jesus, que nem os irmãos conhecem o meu testemunho. Agora a igreja, pastor Marinés Soares me chamou e disse: irmão Jorge, o irmão vai precisar passar por um processo, o irmão vai precisar fazer um curso, o irmão vai precisar ser pastoreado, o irmão vai precisar ficar um tempo, porque logo que eu aceitei Jesus, eu queria testemunhar, eu queria viajar, e ele então me chamou e teve esse cuidado, e eu louvo a Deus por ele ter tido esse cuidado comigo. Ele disse: você não vai viajar, você vai fazer um seminário. E então começou a pagar o meu aluguel, e ele então me colocou na ETAD, Escola Teológica, para eu ir fazer um curso básico de teologia. Muito bem. 1 ano e meio se passaram, eu já pregava nas salas de seminários, eu já comecei nessa época também a já dar aula, algumas aulas, enfim, e já começou a despontar aí meu ministério, quando uma igreja de uma cidade chamada Sapopemba ligou para o meu pastor e disse: olha, eu tenho um aluno aí que conhece um irmão chamado Jorgeval, e esse irmão tem um testemunho. O pastor não poderia liberar esse irmão para ele vir aqui dar um testemunho? Meu pastor então me chamou, conversou comigo no gabinete, me deu várias dicas e disse: irmão Jorge, o irmão vai pregar lá, testemunhar lá 2 dias, mas olha, seja ético, enfim, me deu as dicas pastorais, e eu então peguei e convidei a Lia, mas a Lia por alguma razão não pôde me acompanhar aquele dia. Eu então fui sozinho. De Campinas a Sapopemba são 300 quilômetros. Eu saí por volta de 11 horas da manhã, sozinho no carro, rádio ligado e, como diz o mineiro, pau na máquina. 5 horas da tarde eu parei num posto para reabastecer o carro. Fui logo numa lanchonete, comi 5 coxinhas, 2 litros de Coca-Cola, uns pedacinhos de bolo e outras coisinhas mais. Reabasteci o carro e novamente dei partida e fui embora. Assim que eu saí, eu li assim numa placa: Sapopemba, 60 quilômetros, estava chegando. Bom, mais 20 minutos, meia hora, 5 horas da tarde, vou chegar num bom horário. Então, estou ali, sozinho, escutando louvores, quando de repentemente o carro morre. Simplesmente fez esse barulho. Tchum, e morreu. Eu fui para o afastamento e comecei a dar batida nesse carro, irmão. Vai lembrar de Abraão, meu Deus. Eu desci desse carro e comecei a falar palavrões. Irmão, tudo quando foi palavrão que eu lembrei, eu falava, irmão. E chutei a porta do carro e comecei a gritar: uma praga dessa não foi Deus que me deu, isso foi o capeta. E comecei, irmãos, eu amassei a porta do carro, e eu gritava, e falava palavrão, e eu ia lá na frente e voltava, excomungando, xingando tudo quanto era nome, irmão. E voltei e comecei a dar batida de novo. Aí dali um pouquinho começou a fazer esse barulho. Você já ouviu esse barulho? Ou é só na minha região? A bateria. Aí foi que eu xinguei, irmão. Aí eu saí da cruz, irmão. 20 minutos que eu tava xingando tudo quanto era palavrão, passou um corcelzinho daqueles antigos, bundinha torta. O rapaz parou lá e voltou de ré. E desceu um senhorzinho embaixo. E disse: boa tarde, moço. Eu falei: só se for boa tarde pra você, porque eu tô aqui com essa. E comecei. E ele disse assim, quando eu xinguei bastante, ele disse: calma, moço, eu sou mecânico. Eu pensei: graças a Deus. Mesmo eu, na minha ignorância e estupidez, o Senhor providenciou o mecânico. Aleluia. Ele pegou e disse assim para mim:
dê lá uma partida. Aí eu entrei no carro, falou mecânica, aí, né? Falei, então, tô em casa. Dê uma partida. Aí eu dei uma partida. Ele falou, para. Vem cá. Eu desci do carro, eu nunca esqueço, senhorzinho baixinho, com as duas mãos capô do carro aberto, ele olhou dentro do motor de um lado para o outro, virou de frente comigo e disse assim, ô moço, você é homem? Macho? Cearense é macho. Macho. Por quê? Ele falou, porque eu quero fazer um trato com você. Eu falei, Se você é mecânico, conserta aí, ó. Se eu tiver dinheiro, lhe pago. Se eu não tiver, deixa aí. Essa aí, já falei mais 50 palavrão. Ele disse, calma. O meu trato com você é o seguinte. Eu conserto o teu carro dentro de 2 minutos. Mas eu não quero dinheiro, eu quero a sua palavra. Eu quero um acordo com você. Eu não sei quem você é, não sei o que você faz, e não sei para onde você está indo, não sei o seu nome, e nem quero saber o que você faz. Eu quero a sua palavra. É que eu percebi que o senhor é um homem que precisa de Deus. Começou a doer aí? Eu percebi que o senhor precisa ter paz no coração. O senhor já falou mais de 50 palavrões só porque o seu carro morreu aqui, moço? O homem precisa ter Deus na vida. E eu percebi que o senhor está distanciado de Deus. Moço, eu sou pastor evangélico. E hoje lá na minha igreja vai vir um homem de Deus pregar. Tem água aqui? Até hoje dói. Sempre que eu escuto essa palavra, homem de Deus. E ele disse, e eu queria fazer um acordo com você. Vou consertar o seu carro, você vai para minha casa comigo, você vai tomar um banho no meu banheiro e comer da jantinha da minha velha. Mas você vai sentar no primeiro banco da minha igreja e ouvir esse homem de Deus pregar. Ele irá testemunhar, moço. Ele era pai de santo, fazia mal para as pessoas, mas hoje ele é um homem de Deus. Dá risada, né, Francisco? E eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua vida, moço, como mudou a vida do irmão Jorgeval. Me deu vontade de fingir que era louco. Me deu vontade de desmaiar. Me deu vontade de cair para trás e morrer. Me deu vontade de sair na carreira. E o diabo começou a gritar, aí, bocão! Diferente, né? Sai dessa que eu quero ver. Falar o quê, irmão? Falei para ele, tá feito. Ele falou, ó, é homem, né? Falei, eu achava que era. Ele disse, você mudou de cor, moço. Falei, não, é que eu tô nervoso. Tô nervoso. Ele disse, então tá bom. Segura aqui, aperta aqui. Você tá segurando a mão do homem. Falei, Bem. Falei, moço, como é mesmo o nome do rapaz? Irmão Jorgeval. Você vai ver, Deus vai transformar. Você tomou uma boa decisão, moço. Falei, então tá feito, pode consertar aí. Mas o meu plano era o seguinte, irmãos. Se ele conserta o meu diplomata 6 cilindros, ele com aquela jabiraca
Não ia nem ver a fumaça. Eu sumo e depois eu ligo, sei lá, faço alguma coisa, mas eu não vou mais. Conserta aí. Ele falou, sabe o que acontece, moça? Aqui escapou a bobina do seu carro, ó. Vai lá. O fio da bobina tinha saído, irmão. Quando o seu carro parar, em nome de Jesus, vai direto na bobina, meu filho. Vê se ele escapou. Ele encaixou a bobina, eu dei partida, o carro pegou de primeira. Ele falou, vambora, que o homem de Deus já deve estar chegado lá. Bora. E eu pensava, homem de Deus. Ele na minha frente e eu atrás. Fazendo 1001 planos, irmão. Mas Deus é misericordioso, irmãos. Eu agora comecei a clamar com toda a extensão de minha alma, dizendo, Deus, o que eu faço agora? Senhor, me dê mais uma chance. Porque o diabo gritava, você vai ter que desviar. Foi tudo para água abaixo, aí ó, acabou tudo. Vai ter que voltar a fazer espaço de novo. Jesus tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E no auge de minha aflição, o Espírito de Deus disse dentro do meu coração, a vitória é dos humildes. Aquele que confessa alcança misericórdia. Você só precisa descer, porque se você descer, o Senhor é fiel para levantar você. Então não pensei duas vezes, acelerei o carro e abri, passei por aquele irmão. E tomei a dianteira e ele acendia os faróis e eu, pau, irmão. E umas 3, 4 curvas, ele sumiu do meu retrovisor. Mas o Espírito de Deus disse dentro de mim, a vitória dos humildes. E eu meti o pé no freio, fui para o acostamento. Desci do carro, fiquei esperando o irmãozinho chegar. Daqui a pouco lá vem ele, a gente de bico aberto. Parou atrás de mim. Falei, eu preciso falar com o senhor. Ele falou, agora eu já sei que você vai me falar, que agora não pode, agora tem outros compromissos, mas você me deu a sua palavra. Eu falei, moço, por favor, como é o nome do rapaz que vai testemunhar na sua igreja? Irmão Jorgeval. Falei, pois é, irmão, ele não vai mais lá não. Ele falou, sangue de Jesus tem poder, irmão, vai ser, tá agendado, ele vai. Irmão, peguei assim 1 litro de óleo de peroba. Passei na minha cara de pau. E disse, ele não vai mais não, pastor. Porque o meu nome é Jorgeval. Ele disse, o sangue de Jesus tem poder, irmão. Você está desviado. E você não vai pregar mais na minha igreja mesmo, não. Falei, eu sei, pastor. Mas eu vou voltar. Sabe o que é, pastor? Eu queria que o senhor fizesse uma coisa por mim. Ele falou, o que você quer? Eu disse, eu quero me ajoelhar. E quero que o senhor ore pela minha vida. Porque hoje a minha boca está aceitando Jesus como seu Salvador. Ele disse, pode ajoelhar que eu vou orar mesmo. Eu me ajoelhei. E ele orou por mim uns 20 minutos. E eu ali me derramei aos pés do Senhor. Pedi perdão ao Senhor e senti o perdão de Deus. Quando eu me levantei, ele disse assim, irmão Jorge, você tem coragem de pedir perdão para a igreja? Eu disse, eu tenho. Falei, então você vai lá, mas tem que pedir perdão antes, viu? Eu fui lá, pedi perdão antes e testemunhei. Jesus salvou 26 almas naquele final de semana. Na Rabacharabianda Cambalaia. Oh, aleluia! Por isso, se você é uma dessas pessoas nervosas, vive reclamando, qualquer coisinha você explode, fique tranquilo. O Senhor está no controle, amém, amado? Deus está no controle. Quantos crê que Deus está no controle? Faça assim, Deus está no controle. Dê mais uma vez um aplauso ao Senhor. Na Rabacharabianda.